Alexandre, o presidente Bolsonaro agora está pedindo para o pessoal ficar em casa no domingo? Pois é, aqui em Brasília, pelo menos, eu lembro daquela antiga canção da Melina Mercury, né? Nunca aos domingos. Aqui era sempre aos domingos, manifestações cada vez mais crescentes. E agora o presidente pediu ontem que os seus apoiadores, seguidores e tal, que não saiam no domingo, né, para evitar confronto, porque o pessoal os democratas de camisa preta e punho cerrado, erguido, prometem vir a Brasília para se contrapor à manifestação. Então, cancela a manifestação. Houve agressões no domingo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Porto Alegre, né? Em São Paulo eu vejo que o governador e o prefeito estão dizendo que não vão permitir manifestações no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. Olha, será que eles só agora leram a Constituição? Porque a Constituição, desde sempre, diz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Isso estava muito claro na Constituição. Quem viu não vê antes, né? Mas, enfim, vamos evitar, com isso se evitam choques, se evita violência nas ruas, né? Parece que os black blocs estão de volta aí com outra roupagem. Mas, enfim, é uma boa notícia mostrar que evita-se confronto, né? Porque é só o que falta agora, porque confronto entre Supremo e Executivo e Presidência da República já existe, né? Agora, se o confronto for para a rua, aí ele se dissemina e é horrível para o país, mais essa, né, depois da Covid-19. Falar um pouquinho sobre o inquérito das fake news, Alexandre. Já tem data marcada para julgamento? Tem, dia 10, né? Eu não acredito que no dia 10 o plenário diga arquive-se, porque é totalmente irregular e inconstitucional, como efetivamente é, né? Como defendem os integrantes do Ministério Público, que pela Constituição são obrigados a defender o Estado de Direito, né? Mas não vão arquivar, porque é uma questão de amor próprio do Supremo, né? Espírito corporativo, mas vão reduzir, né? Vão limitar, porque não tem limite, né? Não tem prazo, não tem objetivo, está completamente fora do padrão, né? Mas eles aí vão limitar, né? Aliás, a propósito, o ministro Celso de Mello cancelou, né? Esqueceu, enfim, aquela requisição do telefone do presidente, que era totalmente absurda, né? Porque ele não sabia, mesmo sendo decano, que partido político não é parte legítima para pedir isso, né? O procurador da República teve que dizer isso para ele. Ele agora arquivou. Mas tem outra questão naquele processo que foi originado por declarações de Sérgio Moro, né? É que estão alegando que ele agora está impedido, porque ele fez declarações, né, contra o governo, essa mania de ministro do Supremo, né, principalmente, de juiz falar fora dos autos, né, porque acaba cometendo isso, acaba dando opinião sobre algo que terá que julgar, ou sobre algo que vai relatar. Então vão alegar o impedimento dele. Enfim, provavelmente tudo isso vai ser discutido em plenário no dia 10. Alexandre, ainda sobre esse tema aí das fake news, o Senado está entrando nesse assunto também? Tá, e eu acho que a gente não deve se preocupar com liberdade de expressão, liberdade de opinião, porque havia, sim, nesse projeto, algumas agressões aos direitos constitucionais de liberdade de opinião e liberdade de expressão que foram retiradas. Então, o que agora o projeto pretende evitar são os robôs, né, são os perfis falsos e o direito de alguém que tenha sido, digamos, censurado pelo administrador da plataforma de ser avisado, né, avisado previamente, né, previamente avisado, olha, isso,
E a plataforma, o administrador da plataforma é obrigado a dizer por quê. Mostrar em que fonte se baseou para dizer que, olha, essa notícia aqui é falsa, por isso vai ser retirada. Então, é mais ou menos uma espécie de filtro e também garantia de direitos nas redes sociais. Vai à votação hoje, ainda no Senado, depois vai para a Câmara, né? Isso não é algo ainda definitivo. Bom, falamos mais uma vez das manifestações de rua, mas agora tem contra e tem a favor do governo. Pois é, tem contra, tem a favor e tem confronto, né? Isso aqui é o pior. Tem razão, tomara que o Ministério Público seja, assim, a água fria nessa fervura, né? O Procurador-Geral e o presidente da Associação Nacional do Ministério Público estão pedindo que principalmente os três poderes cumpram a Constituição. É uma coisa incrível. Nunca se citou tanto o artigo 5º dos direitos e garantias individuais, que parece que são desconhecidos. Inclusive ontem em São Paulo, está aqui a linha 16 do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, os dois lados, aqui em Brasília tem esses 300, que é uma coisa muito estranha, né, com características até de Ku Klux Klan, né, e aparece em São Paulo essa outra manifestação estranha, de camisa preta e punho erguido, fechado para cima, também bem típico, né, facilmente identificável. Lá em Porto Alegre impediram uma manifestação espontânea. Essas manifestações de domingo têm sido espontâneas, mas aparecem dos dois lados manifestantes organizados, né? E aí tomara que o Ministério Público faça valer o seu conselho de baixar poeira, de baixar bola, de desarmar os espíritos, né? Porque não é bom isso, não é bom. Não há nenhuma possibilidade, zero possibilidade de a intervenção militar, né? Mas chega um ponto em que confrontos de rua se tornam incontroláveis, né? Esse é um problema sério com o qual a gente tem que conviver e pensar a respeito. Alexandre, surto de infarto, também temos no país? Como é? Surto de infarto? Ah, sim. Há um surto de infarto registrado nos hospitais do país nesse momento. Por quê? Porque as pessoas ficam em casa com medo de ir para o hospital, estão com dor no peito, estão com sintomas de infarto e não vão. E aí já é tarde, né? Isso um integrante da Sociedade de Cardiologistas me passou. Né? Não é só a questão do infarto, são outras doenças também que têm necessidade de continuar tratamento ou de cirurgias eletivas, cirurgias marcadas, como, por exemplo, botar um stent, e a pessoa não vai. E aí o quadro se agrava. E, por outro lado, agrava-se o quadro dos hospitais, os hospitais privados, né? Estão com uma Santa Casa, por exemplo, está com 30 milhões de prejuízo em abril, né? E vai fechar essa quarentena com 100 milhões de prejuízo, é a estimativa, porque estão ansiosos, né? As pessoas só vão nos casos de Covid-19, do contrário, ficam em casa temerosos de contaminação. Bom, falamos mais uma vez das manifestações de rua, mas agora tem contra e tem a favor do governo. Pois é, tem contra, tem a favor e tem confronto, né? Isso aqui é o pior. Tem razão, tomara que o Ministério Público seja, assim, a água fria nessa fervura, né? O Procurador-Geral e o presidente da Associação Nacional do Ministério Público estão pedindo que principalmente os três poderes cumpram a Constituição. É uma coisa incrível. Nunca se citou tanto o artigo 5º dos direitos e garantias individuais, que parece que são desconhecidos. Inclusive ontem em São Paulo, está aqui a linha 16 do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, os dois lados, aqui em Brasília, tem esses 300.